Sejam bem-vindos. Essa é a nossa 8ª e última aula. Temos uma longa caminhada hoje pela manhã. Vamos ver até onde a gente consegue chegar. De qualquer forma, eu já adianto que a apostila vai estar muito mais recheada de conteúdo do que eu efetivamente vou conseguir cobrir aqui, porque eu tive que sintetizar algumas coisas, mas o cronograma foi esse mesmo. A gente tem que cobrir 22 capítulos em 8 aulas. É um curso mais resumido, né? Vamos orar. Senhor amado, muito obrigado por mais essa manhã, muito obrigado por mais esse tempo onde podemos, mais uma vez, nos debruçar na Tua Palavra e procurar entender o Teu recado, porque queremos as bem-aventuranças que o Senhor prometeu para aqueles que dão atenção à Tua revelação. Que o Senhor nos abençoe com essa compreensão, nos remeta a uma vida de piedade, de santidade, de louvor e adoração ao Teu santo nome. É o que oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Então, na nossa 8ª aula, a gente vai cobrir o último roteiro. Semana passada, eu, de maneira onipresente, consegui terminar a sétima aula, o 6º roteiro, né, as 7 palavras de justiça, que tratava do início da derrota dos agentes do mal. E hoje a gente vai ver o último roteiro, 7 visões até a consumação final e as 7 últimas revelações a respeito do estado eterno, que estão aqui nesse trecho que ficou para hoje, né? Então vamos lá. As 7 visões até a consumação final, com a ênfase na consumação da vitória de Cristo e do estabelecimento do estado eterno, tanto de perdição quanto de desfrute da salvação. Está meio baixa a impressão, hein? Tá bom? Então, a primeira visão é o Cordeiro vitorioso ao longo da história. A gente tem batido nessa tecla que as visões de Apocalipse, elas não têm uma sequência cronológica, muitas vezes não tem nenhuma sequência lógica, né? Elas vão acontecendo e a gente encontra esse paralelismo com visões que já foram vistas. Então, a gente já viu que o Cordeiro é vitorioso ao longo da história, mas aqui na primeira visão ele vai enfatizar isso, né? Então, novamente o Senhor Jesus aparece como o cavaleiro do cavalo branco, que é uma visão paralela àquele cavaleiro do primeiro selo, que a gente viu lá no capítulo 6, verso 2. Fiel e verdadeiro, né? Característica do Senhor Jesus Cristo, digno de confiança, da sua boca jamais saem mentiras, tudo que ele promete ele cumpre, apesar da nossa infidelidade, ele permanece fiel. E a sua palavra é puríssima, não contém engano, não leva ao engano, são características do Senhor Jesus Cristo. Ele julga e luta com justiça, ou seja, a sua luta na história, junto com a sua igreja militante pela salvação do mundo, que são os seus inimigos, né? Então, um ato de amor de Deus, desejando que todos os homens sejam salvos, capacitando a igreja na proclamação do Evangelho, enviando o seu Espírito para convencer o mundo, mas ele é quem julga com imparcialidade, né, conforme tanto vemos anunciado no Novo Testamento e nas palavras do próprio Senhor Jesus Cristo. Quem nele crê não é julgado, o que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. João 3,18, na conversa lá com Nicodemos. Então, Jesus é o Salvador do mundo e é o critério através do qual Deus vai separar os salvos dos descrentes, em função da fé que tiveram no Senhor Jesus Cristo, e isso é justo, porque Jesus na cruz pagou pelos pecados da humanidade, mas a eficácia do perdão só se consuma naquele que expressa a fé, que na cruz os seus pecados foram pagos. Quem não crê já está julgado. O que não crê escapa desse julgamento, né? E a gente vai detalhar um pouco mais desse julgamento. Novamente, aqui aparece seus olhos como chamas de fogo, né? Como já visto lá no capítulo 1, verso 14, na descrição inicial do Senhor Jesus Cristo, ele vê tudo
Ninguém consegue esconder nada dele, nenhum pecado cometido está oculto, e o fogo remete ao juízo, ao julgamento, à condenação, né? No primeiro selo, a gente viu que ele tinha uma coroa, simbolizava ali o vitorioso que saía, história adiante, vencendo e para vencer. Então, essa primeira coroa simbolizava as vitórias que viriam ao longo da história. E aqui, na primeira visão, aparece ele com muitas coroas, simbolizando, né, naturalmente, as muitas vitórias que lá no juízo final terão sido conquistadas por Jesus ao longo de toda a história. Então ele tem um nome escrito que ninguém conhece, senão ele mesmo. Esse conceito já apareceu ali na igreja em Pérgamo, que era o prêmio ao vencedor. O conhecimento do nome é uma marca exclusiva de pertencimento ao Senhor Jesus Cristo. E ele compartilha isso com a igreja, assim como a besta compartilha o nome da besta com os seguidores da besta. Ele vem vestido com um manto mergulhado em sangue. O mergulhado aqui é a palavra grega bapto, né, que lembra o batismo. E esse conceito está presente, por exemplo, em Lucas 12:50, quando o Senhor Jesus fala: tenho, porém, um batismo com o qual hei de ser batizado, e quanto me angustio até que o mesmo se realize. Então o Senhor Jesus se refere à sua morte na cruz como um batismo, né? Simbolicamente um batismo, mas um batismo de sangue. O seu sangue é derramado sobre ele. Então, no lugar de um crente recebendo o encharcamento de água pelo batismo, Jesus Cristo foi encharcado pelo seu próprio sangue, e com isso ele realizou a expiação pelos nossos pecados. Então, expiação e propiciação são conceitos bem próximos. A expiação é do ponto de vista do pecado. Pelo sangue de Jesus, o pecado é expiado, o pecado é encoberto. E do ponto de vista de Deus, uma vez que o pecado é expiado e encoberto, Deus se torna propício, favorável, deixa de ser irado, né? Então, esses são os conceitos de expiação, propiciação presentes no batismo de sangue do Senhor Jesus Cristo. Seu nome, o Verbo, o Logos de Deus, é a palavra encarnada, né? No princípio era o Logos, o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus, é a plenitude da revelação de Deus, é a consumação de tudo aquilo que Deus tinha para revelar para a humanidade. Então, com a encarnação de Jesus Cristo, a documentação de parte do que ele disse foi feita pelos evangelhos, a doutrina dos apóstolos, revelada nos outros livros do Novo Testamento, partiram da palavra viva, que é o Senhor Jesus Cristo, né, que os ensinou e eles documentaram, e o próprio Apocalipse é a consumação, é o fechamento da revelação do Verbo, né? Apocalipse 22:21, o Senhor Jesus se cala em termos de revelação especial. Obviamente ele fala aos nossos corações, nos ilumina para entendermos a sua revelação, mas ouviremos sua voz só quando estivermos com ele, partindo dessa vida para estarmos junto dele. Seguiam os exércitos que há no céu. Então são os mesmos exércitos de anjos da sexta trombeta, né, quando houve a advertência da sexta trombeta, lá no capítulo 9, versos 16 a 17. Então lá era uma advertência. Aqui os anjos estão participando da vitória final, ou da derrota final dos agentes do mal e dos inimigos da besta, na consumação dos tempos, conforme é amplamente profetizado em outros textos escatológicos do Novo Testamento, né? Para citar um deles, 2 Tessalonicenses 1:7, a vós outros que sois atribulados, alívio juntamente convosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder. Então, a volta do Senhor Jesus vai ser com os anjos ceifeiros, né? Conforme nós já vimos, né? Anjos ceifarão os salvos e outros anjos ceifarão os perdidos, né? Separarão o joio do trigo.
E esse exército de anjos aparece aqui como montando cavalos brancos, né, que é um símbolo de vitória da justiça, da pureza, da santidade de Deus, que prevalecerá até o fim dos tempos. E vestiduras de linho finíssimo, branco e puro, são as mesmas roupas da visão da esposa do Cordeiro, da igreja, e ali simbolizava os atos de justiça dos santos, né? O texto se explica. Ali o linho fino, branco e puro simbolizava os atos de justiça dos santos. Então aqui remete à santidade, à obediência, à fidelidade desse exército angelical de milhões e milhares de milhares que aparecerão no juízo final, né? Da sua boca sai uma espada afiada, também é uma figura de linguagem já vista. É a sua palavra que traz os critérios morais para a aplicação do juízo aos não convertidos. Então, as pessoas elas serão convertidas, se não crerem no Senhor Jesus Cristo, por causa das suas transgressões aos parâmetros inequívocos, absolutos que contém a sua palavra. Regerá as nações com cetro de ferro, também já apareceu esse conceito, né? Em 12:15, e essa regência é com a igreja na terra, né? Que nós somos reino ou reis e sacerdotes de Cristo, enquanto labutamos aqui, batalhamos para que o evangelho seja pregado e para que as perseguições e batalhamos em função das perseguições que a igreja recebe. É uma marca do leão de Judá, como aparece ali em Gênesis 49, na bênção de Jacó. Judá é ali associado a leão, e é dito que o cetro não se arredará de Judá, e a ele obedecerão os povos. Então, na bênção de Jacó, há uma profecia sobre essa realidade futura que já está vigente, né? Que o Senhor Jesus Cristo já é o Rei dos Reis, já é o Senhor dos Senhores, seu reino inaugurado na época dos Evangelhos já está ativo, vigente, e nós fomos chamados para esse reino, para viver esse reino, para proclamar esse reino, o reino do leão de Judá. E, de novo, o conceito do juízo com essa figura de linguagem de pisar o lagar do vinho, do furor da sua ira, né? Isso já apareceu em Apocalipse 14. Em Apocalipse 1:15, né, é dito que os pés do Senhor é semelhante ao bronze polido, é um metal pesado para executar esse amassamento, né, das uvas, né, simbolizando o vinho do furor da ira de Deus, né, o cálice da condenação. Aí no manto e na coxa ele tem escrito Senhor dos Senhores, né, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, bem visível, né, nas costas, né, no manto e nas coxas, né, nas duas laterais, ele montado no cavalo, e nas duas coxas, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, nas costas, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, de maneira inconfundível. E isso só remete às realidades que a gente vê tão presentes no Novo Testamento, que o próprio Senhor Jesus Cristo reivindicou para si quando ele disse: toda autoridade, né, em Mateus 28:18, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Então ele já é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, de toda a humanidade e de todos os seres angelicais, obedientes a Deus ou caídos, né? Ele já é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. A gente vê no Novo Testamento os demônios fugindo de Jesus, né, com medo da sua autoridade, evidência de que a sua autoridade já estava ali presente, né? Na segunda visão, de 19, 17 a 18, é o anúncio da derrota final dos últimos inimigos do Cordeiro, lembrando que a grande meretriz já foi, a visão da sua derrota já aconteceu no capítulo 18, né? Então há um anjo em pé no sol, quer dizer, uma visão gloriosa, né? Muito brilho, muita luz, uma visão magnífica, fazendo uma convocação terrível, uma convocação às aves
de rapina. Ele está convocando abutres, urubus e quaisquer outras aves que se alimentam de carne, e ele chama isso de a grande ceia de Deus, que vai ser servida a essas aves de rapina. Então, paradoxalmente, a visão é gloriosa e ao mesmo tempo repugnante, né? Porque são urubus e abutres e aves de rapina comendo a carniça dos mortos, né? Essa é a grande ceia de Deus, né? Uma cena terrível, que é um anúncio simbólico, né? Simboliza o anúncio da derrota dos inimigos de Deus, né? E não há uma linguagem tão forte quanto esta para anunciar a derrota dos inimigos de Deus, né? Cadáveres em putrefação, sendo devorados por aves de rapina. É uma cena repugnante. E essa derrota vai acontecer em todos os níveis da humanidade. Os inimigos de Deus serão derrotados, né? Os inimigos que ele tanto se empenhou para salvar ao longo da história, eles finalmente serão, e infelizmente, né, serão derrotados e condenados. Ninguém vai escapar. Então é dito, né, que reis, comandantes, poderosos, cavaleiros, livres, escravos, pequenos, grandes, ou seja, não tem, como em certos ambientes políticos, né, uns que são mais iguais que os outros, né? Aqui não. Aqui todos são iguais e serão igualmente condenados, independente da sua posição econômica e social. Que é uma descrição da mesma realidade que está em paralelo com o que nós já vimos lá no sexto selo, né? Que já apresentava essa derrota. Terceira visão, a derrota das bestas e dos seus adoradores, aquela besta que emerge do mar e a besta que sobe da terra, que nós vimos. Quem era a besta que emerge do mar? Quem lembra? Oi? Roma, né, simbolizava a invasão de Roma à Ásia Menor, lembra que precisava necessariamente ocorrer pelo mar? Então, a besta que emerge do mar é aquela força satânica personificada em Roma e presente ao longo de toda a história, que representa a força satânica da perseguição anticristã. A besta que vem da terra, o que era? Roma, que impunha uma adoração anticristã. Os Césares eram considerados deuses. O Domiciano, que impôs a perseguição oficial, também era um deus, né? E os súditos de Roma eram obrigados a adorar esse deus. Então, a besta que vem da terra simbolizava aquela província romana que fiscalizava e promovia a adoração a César, a força satânica das falsas religiões, da adoração anticristã, inaugurada em Roma e vigente ao longo de toda a história da igreja. Sempre haverá religiões enganosas, mentiras sendo proferidas contra o Senhor Jesus Cristo. E a grande meretriz, né, só para não perder o embalo, a grande meretriz era Roma, né? Era a personificação daquela imundície pecaminosa, dos atos de adultério, tanto espiritual quanto de promiscuidade, que é a força satânica da imoralidade e da idolatria anticristãs, inauguradas em Roma e vigentes, presentes em toda a história da humanidade. Então, a meretriz já foi derrotada no capítulo 18, né, que ela também é chamada de Babilônia, caiu a grande Babilônia, né? Então aqui o Senhor Jesus anuncia a derrota dos agentes do mal e a consumação da derrota que ele anunciou dos versos 17 a 18, que é paralelo ao que nós já vimos na sexta taça. A sexta taça trata justamente dessa derrota final, né? Então o roteiro se repetindo. Que é a derrota dos inimigos de Deus, que perseguem a igreja de Deus, e símbolos do Antigo Testamento são usados para descrever essa derrota final, ou batalha final. Armagedon, lembra? Colina de Megido, né? O local simbólico da derrota. Obviamente não vai ser uma luta física, vai ser uma derrota espiritual, né? Mas o símbolo da colina de Megido, onde o rei Josias foi assassinado ali no Antigo Testamento, né? E Gog,
que era rei de Magog, Gog, que era rei do povo Magog, né? Não se sabe exatamente que povos eram esses, mas aqui eles aparecem novamente simbolizando os inimigos do povo de Deus. Então a besta, os reis da terra e seus exércitos, todos os inimigos de Deus, todos os aliados da besta perseguidora, líderes e liderados, vivendo na terra às vésperas da segunda vinda, né? Porque os que já morreram antes desses fatos acontecerem no futuro já estão num ambiente provisório de condenação, de tormento, que é o inferno, né? E aqui os que estiverem vivos, eles serão derrotados naquela época. É dito que haverá uma peleja contra aquele montado no cavalo, Jesus Cristo, e seu exército celestial, né? Chamar isso de peleja, de luta, é um eufemismo, não vai ter luta, vai ter derrota. Não vai ter, eles não vão fazer nenhuma oposição, por mínima que seja, eles serão sumariamente derrotados, mas eles vão se opor ao Senhor Jesus Cristo até eles serem cabalmente mortos pelos exércitos celestiais do Senhor Jesus Cristo, né? Aqueles anjos ceifeiros que nós vimos aqui no Apocalipse, que o Senhor Jesus falou deles ali em Mateus 13. Então a besta, que é a besta do mar, e o falso profeta, que é a besta da terra, né? Porque lembra, a besta da terra tinha aparência de cordeiro, mas falava como dragão, né? Então ele parece um cordeiro, né? Remete ao cordeiro de Deus, mas ele fala como dragão, fala como Satanás, né? Então é a falsa religião, é o falso profeta. Então a besta do mar, a perseguição anticristã e o falso profeta, as religiões anticristãs são aprisionados e lançados vivos no lago de fogo, né? Isso é um símbolo para o momento em que as forças satânicas vão parar de atuar, porque não vai ter mais ninguém vivo para se opor ao Senhor Jesus Cristo, né? É a consumação da condenação dos ímpios. Só lembrando que a grande meretriz, já a visão da sua derrota está na quinta palavra de justiça, não está nessa visão, né? Os restantes foram mortos com a espada da sua boca. Novamente, a palavra de Deus, cumprindo o que está anunciado na palavra de Deus, serão mortos, condenados, juntamente com as bestas, né, que eles seguiam e adoravam. E é dito que aquelas aves que foram chamadas para a grande ceia de Deus, elas vão se fartar das suas carnes. É de novo uma descrição repugnante do quão terrível vai ser essa derrota, né? A figura de linguagem aqui, o símbolo, né, são urubus, abutres e aves de rapina nas carniças dos seus corpos, né? Uma descrição bem forte. E repete os mesmos elementos da morte da meretriz. Essas aves já foram mencionadas lá na morte da grande meretriz, né? Caiu a grande Babilônia, se tornou morada de demônios, covil de toda espécie de espírito imundo, esconderijo de todo gênero de ave imunda e detestável. É a mesma figura. As aves imundas e detestáveis que se alimentam de carniça, que estavam presentes na visão da derrota da força satânica, da imoralidade, da idolatria anticristã, estão presentes aqui na derrota das forças satânicas, da perseguição anticristã e das religiões mentirosas anticristãs. Quarta visão, a prisão de Satanás por 1000 anos. Finalmente chegamos no grande ponto de polêmica que tem dividido cristãos ao longo de toda a história da igreja. O que significa essa prisão de Satanás por 1000 anos e desse reinado de Cristo por 1000 anos? Então, eu já mencionei em aulas passadas as visões diferentes desses 1000 anos. Eu não vou detalhá-las, não é o objetivo desse curso. Eu só estou mencionando, né, para citar de novo, o pressuposto hermenêutico, que é conservador, realista e literalista extremo, produz
algumas interpretações do Apocalipse. Uma delas é o pré-milenismo, que afirma que este reinado de Cristo e a prisão de Satanás por 1000 anos vai acontecer neste mundo, antes da nova criação, né? Então Jesus vem para este mundo com a igreja e seus corpos glorificados nesse mundo, e Jesus vai reinar em Israel como rei de Israel para cumprir supostas profecias messiânicas do Antigo Testamento, sentando no trono de Davi. Então eles literalmente dizem que Jesus vai literalmente ter que governar Israel, senão as profecias não terão se cumprido, né? E isso leva à interpretação pré-milenista. Então é o literalismo extremo usado tanto nas profecias do Antigo Testamento quanto nesse texto, nesse pequeno texto aqui do Apocalipse. Há também a interpretação pós-milenista, né, que é quase um amilenismo. Né? O pós-milenismo é quase um amilenismo. O pós-milenismo basicamente afirma que o mundo vai ficar cada vez melhor com a pregação do Evangelho. Então, é uma visão bem otimista, né, que foi compartilhada por vários líderes cristãos expoentes nas suas épocas, né, mas acreditam que esses 1000 anos já estão acontecendo. Então o mundo deveria estar ficando cada vez melhor, e eles creem que a hora que Jesus voltar tem a grande tribulação e a inauguração do estado eterno. Então é quase um amilenismo, né? Mas só com essa visão otimista de que o mundo vai melhorar com o Evangelho, e a interpretação da grande tribulação literal como sendo ali os 7 anos antes do estado eterno. Então eles diferem do amilenismo nesses aspectos. E a interpretação amilenista, que é a que está sendo adotada por esse curso, é que eu pessoalmente adotei, né, embora tivesse sido teologicamente educado no pré-milenismo, meus estudos me levaram para a interpretação amilenista como sendo mais plausível, né, mas de novo, né, se você é pré-milenista, não se ofenda com isso, né, você está bem acompanhado, né, tem gente de peso aí que é pré-milenista. O pré-milenismo tem o histórico dispensacionalista, eu já expliquei, né? Mas a interpretação amilenista. Eu percebo que é um estranhamento, né? Pô, mas como assim amilenismo? Nunca ouvi falar nisso, que coisa esquisita, né? Então, para vocês entenderem que o amilenismo não é uma interpretação marginal, né? Uma interpretação minoritária na história da igreja, olha só que um teólogo, historiador, escreveu sobre o amilenismo no seu livro História das Controvérsias na Teologia Cristã, o Roger Olson, um autor que eu também gosto bastante, né? Ele fala o seguinte, olha só, a vasta maioria de teólogos cristãos e líderes cristãos eclesiásticos, desde o pai da igreja, Agostinho, é composta por amilenistas. Então não é a perspectiva minoritária na história da igreja. O Zé Remir está até rindo lá, né, de felicidade. Não é a perspectiva minoritária na história da igreja. Lembrando, né, eu já disse isso, o pré-milenismo dispensacionalista ele foi inventado em 1817 pelo John Darby. É uma visão moderna. O pré-milenismo histórico realmente tinha a paz da igreja, lá no começo da era cristã, que tinha essa visão escatológica de um reinado literal de Cristo, por isso que eles são chamados de pré-milenistas históricos. Mas o pré-milenismo, ao contrário do que muitos podem crer, não é a visão predominante na história da igreja. Ela não é predominante nesta igreja, não é predominante em algumas igrejas, mas não é o pré-milenismo a visão predominante na história da igreja. É o amilenismo. Outra coisa que favorece o argumento amilenista é um argumento histórico, né? São palavras de Policarpo, lembra de Policarpo? Eu já falei dele aqui, que era bispo de Esmirna, foi martirizado, queimado vivo, né? Tem um documento, a carta do Policarpo aos Filipenses, o documento foi transcrito para o inglês, está disponível no link que eu estou deixando aqui para vocês. Policarpo foi discípulo do apóstolo João. Policarpo foi discípulo do apóstolo João. Olha o que o Policarpo escreveu aos Filipenses sobre escatologia.
Se agradarmos a Ele neste mundo presente, também receberemos o mundo futuro. Então ele fala do mundo presente e do mundo futuro. A realidade atual e a realidade futura, eterna, que há de se consumar. Conforme Ele nos prometeu que nos ressuscitará dos mortos e que viveremos de maneira digna dEle e também reinaremos com Ele, contanto que creiamos. Então Policarpo também tinha uma visão que não havia um reinado entre o mundo presente e o mundo futuro. Então, Policarpo apresenta a sua visão escatológica amilenista. É exatamente isso que o amilenismo advoga. Possivelmente ele tinha em mente, quando escreveu isso, Apocalipse 3:21, ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentarei com meu Pai no seu trono. Então, isso é uma evidência histórica de que um discípulo de João não tinha a visão pré-milenista. Olha só, algumas premissas da interpretação amilenista. A gente falou sobre isso na primeira aula, estou recapitulando aqui. A melhor hermenêutica, na opinião dos amilenistas, e na minha opinião, é a conservadora, que não é liberal, lembra? Liberal, que não acredita em milagres, que nega a ressurreição de Cristo, que nega a virgindade de Maria, etc. É a realista e não alegorista. O alegorista pega um texto e fala o que ele bem entende, traz sentido, coloca no texto sentidos que o texto não tem. Então, nós não somos alegoristas, somos realistas. E literalista ponderado e não literalista rigoroso, porque o pressuposto do literalismo rigoroso, na nossa opinião, dos amilenistas, tomar um texto simbólico como literal é um equívoco tão grande quanto tomar um texto literal e considerá-lo simbólico. É o mesmo erro. Por isso que a gente tem que tratar textos simbólicos como simbólicos e textos literais como literais. Portanto, é legítimo e exegeticamente correto fazer o que nós estamos fazendo aqui. Assumir que o texto em questão, o texto de Apocalipse 20, os primeiros 4 versículos de Apocalipse 20, é simbólico, em um livro onde a linguagem simbólica é absolutamente predominante, que é usada por Deus para comunicar as suas verdades. Desta maneira, o milênio é o período entre a primeira e a segunda vinda de Cristo. Isso são os 1000 anos. Então não é um período de 1000 anos literais. Os 1000 anos são anos simbólicos, são anos proféticos. A era da igreja é também o período de tribulação da igreja e do reinado do espírito do anticristo, que foi simbolizado com outros números também no Apocalipse, 3 anos e meio, 42 meses, etc. Então, a segunda vinda de Cristo é um evento único. Então, ele não vem para arrebatar a igreja, depois vem de novo para sentar no trono de Davi. É um evento único e é simultâneo, concomitante ao estabelecimento do juízo final. Então, é a abordagem que tem sido adotada neste curso. Então, consideremos o sermão profético de Mateus 24 e 25. Então, vou mostrar para vocês que a escatologia de todo o Novo Testamento fornece um suporte consistente para o amilenismo. O Senhor Jesus, quando falou de escatologia, e ele falou longa e demoradamente, ali em Mateus 24 e Mateus 25, então olha só, o Senhor Jesus afirma que Jerusalém o rejeitou, que a cidade ficaria deserta, que o templo seria destruído, mas que eles o veriam novamente quando ele voltasse no futuro. Então os 2 discípulos fazem 2 perguntas. Quando sucederão essas coisas, a destruição de Jerusalém e do templo, e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? Então o sermão profético é a resposta do Senhor Jesus Cristo a essas 2 questões dos apóstolos, depois das afirmações que o Senhor Jesus tinha feito. E aí, no sermão profético, o Senhor Jesus faz um resumão da história até o fim dos tempos, e muito desse resumão a gente viu detalhado aqui no Apocalipse. Aí nos versos 15 a 28, Mateus 24, o Senhor Jesus descreve a destruição de Jerusalém e adverte que ainda não seria o fim
pois a sua volta seria inconfundível, como um relâmpago, né, que sai do Oriente, se mostra no Ocidente, etc., e seria marcada por uma alta mortalidade, né? Cita cadáver, cita esses abutres, essas aves de rapina que estão presentes aqui na destruição das forças do mal, tanto da besta da terra, quanto da besta do céu, quanto da grande meretriz. Aí o Senhor descreve o cataclisma final. O Senhor Jesus não fala de um reinado de 1000 anos. Ele só descreve a sua volta e o cataclisma final. E ele está falando longamente sobre o futuro. Então o Senhor afirma que a destruição de Jerusalém seria presenciada por aquela geração. O Senhor Jesus fala algumas vezes, né? Muitos de vocês verão essas coisas acontecendo, exceto, obviamente, a volta dele próprio, que ele mesmo disse que ninguém sabe a data, nenhum homem, nenhum anjo, nem ele sabia, né? Lembra disso? Está lá em Mateus 24, 26 e 25, 13. E o Senhor descreve, então, o arrebatamento da igreja que estiver viva antes dele voltar. Ele adverte sobre a iminência da sua volta, ele adverte por parábolas todos os imprudentes que não viverem em conformidade com a iminência da volta de Cristo e rejeitam a convocação à salvação, eles serão surpreendidos pelo Senhor na sua volta. Aí o Senhor descreve a sua vinda como uma precedente à imediata inauguração do estado eterno e da salvação dos crentes. É imediata a condenação dos descrentes. O Senhor Jesus não faz nenhuma insinuação sequer sobre um reinado literal dele, sentado no trono de Davi, junto com a igreja glorificada, reinando por 1000 anos. Não existe esse conceito no sermão profético. Então, nem o sermão profético e nem qualquer outro texto escatológico do Novo Testamento mencionam ou dão suporte para uma segunda vinda de Cristo, seguida de um período de 1000 anos, onde Cristo volta com a sua igreja em corpos glorificados e torna-se o rei da nação de Israel antes do final dos tempos. Não existe isso no Novo Testamento. Essa visão vem a partir de interpretações literais de profecias do Antigo Testamento. Então a ideia de um reinado terreno, de corpo presente de Cristo, com a presença da igreja em corpos glorificados, na opinião de quem é amilenista, é uma mistura de realidades. Está misturando a realidade eterna de corpo glorificado, está negando que Jesus já é o Rei dos Reis, já é o Senhor dos Senhores, que o reino dele já está inaugurado, né? E está demandando que Jesus venha literalmente governar no trono de Davi, negando que profecias messiânicas se cumpriram quando ele recebeu toda a autoridade nos céus e na terra. Ele já é o rei assentado no trono de Davi, pois ele é o descendente de Davi, regendo as nações com cetro de ferro. Porque quem tem o filho tem a vida, quem não tem o filho não tem a vida. Ele é o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por ele. Né? Toda a autoridade lhe foi dada no céu e na terra. Então o reino já está presente, ele já reina. Então o pré-milenista, em geral, nega que Jesus esteja reinando. Certa vez eu ouvi de um pré-milenista, assim, né, numa discussão não, né, porque não foi nem acalorada, mas assim, ao compartilharmos nossas visões escatológicas distintas, a afirmação do pré-milenista foi o seguinte: se Jesus Cristo reina, ele está fazendo um péssimo reinado. Bom, na tua opinião, né? Mas, para o amilenista, é uma fusão de realidades que são distintas. Por isso, isso que me causava uma grande estranheza quando eu era exposto à visão pré-milenista. Muito esquisito, a igreja volta com o corpo glorificado aqui na terra, né? Sempre achei isso muito esquisito. Então, olha só, em todo o ensino do Novo Testamento, a segunda vinda de Cristo é simultânea ao final dos tempos. Isso é fato. Você não encontra suporte para a visão pré-milenista no Novo Testamento. Aqui eu vou citar os textos, né? Não dá tempo de eu me explicar cada um deles. É Marcos 13, Lucas 21, Lucas 17, 20 a 13, em Atos,
1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, 1 Coríntios, Filipenses, Romanos, Hebreus, Tiago, Pedro. Olha quanto texto escatológico tem no Novo Testamento. Primeira epístola e segunda epístola de Pedro, João, Judas. Nenhuma dessas passagens dá suporte para o pré-milenismo. Então, no Novo Testamento não há nenhuma referência, nem mesmo uma insinuação de um reinado literal de 1000 anos de Cristo em Israel na terra. Se fosse algo a ser cumprido profeticamente, haveria menções abundantes no Novo Testamento e do próprio Senhor Jesus Cristo, mas não há. Simples assim. Nem Jesus, nem Paulo, nem Pedro, nem Tiago, nem o autor aos Hebreus, nem João, nem Judas fazem qualquer referência ou menor insinuação a um reinado literal de 1000 anos. Então, portanto, Jesus também era amilenista. Brincadeira, gente. Essa é a visão amilenista, né? Então, a interpretação amilenista alinha-se com todo o Novo Testamento e afirma que nem em Apocalipse nós encontramos suporte textual para um reinado literal de 1000 anos de Cristo em Israel na terra, junto com a igreja em corpos ressuscitados. Tá bom? E na sequência, então, eu vou mostrar como é que os amilenistas interpretam, então, a prisão de Satanás e o reinado de Cristo por 1000 anos. Vamos falar, então, da prisão de Satanás por 1000 anos, conforme descrito ali nos versos de 1 a 3. Então vi descer do céu um anjo, tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos, lançou-o no abismo, fechou-o e pôs o selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações até que se completassem os 1000 anos. Depois disso é necessário que ele seja solto pouco tempo. Aí quem não é amilenista vai dizer, como é que você explica que Satanás está vivo e ativo no planeta Terra? Se ele vai ser preso por 1000 anos, você está dizendo que esses 1000 anos é o milênio já inaugurado, né? Então vamos olhar para o texto para ver como é que a interpretação amilenista olha para esse texto. Então, olha só, a visão do anjo com a chave do abismo e uma grande corrente. São símbolos indiscutíveis, né? Então, olha só. Não é uma chave literal, não é uma corrente literal, não é um abismo literal, não é um selo literal, não é um dragão literal, não é uma serpente literal. Então, por que os 1000 anos são literais? Simples assim, né? Então, se o texto clama por uma interpretação simbólica, não dá para interpretá-lo literalmente. Qual é o metal que prende um espírito, né? Como é que um anjo pode ser preso por uma corrente? Que abismo é? São figuras de linguagem. Então, o que significa essa prisão de Satanás por 1000 anos na escatologia amilenista? Então, nós estamos vivendo o tempo, segundo o amilenismo, em que isso está se cumprindo. Satanás está, entre aspas, preso, linguagem simbólica, por 1000 anos, linguagem também simbólica. Então, o poder satânico está contido para quê? O texto fala, para que não mais enganasse as nações. Então, Satanás está limitado na sua ação enganadora. É isso que o texto explica na visão amilenista. Então, 1000 anos é um símbolo, como eu disse, né? São 1000 anos proféticos, não são 1000 anos literais. É um símbolo para todo o tempo que for necessário. Ele vai ficar contido para que o propósito de Deus com a pregação do Evangelho se cumpra. Então, note que ele não está preso quanto ao agir, mas ele está preso quanto ao enganar. Então, ele não está inativo, mas seu poder de enganação está contido ou limitado. É assim que o milenista enxerga a prisão de Satanás por 1000 anos. Porque a verdade está sendo proclamada às nações e as pessoas estão enxergando a luz.
Satanás não está conseguindo manter a humanidade na escuridão da luz da verdade. Então, essa limitação de poder, de enganação de Satanás, refere-se à verdade do Evangelho sendo proclamada às nações pela igreja e pelo poder de convencimento do Espírito Santo atuante na era da igreja. Ele não consegue manter uma pessoa cega se o Espírito Santo convence essa pessoa com a pregação do Evangelho. Está limitado. Ele não tem poder de manter ninguém nas trevas. Então é o fim da era da ignorância. Quando Jesus convocou a igreja, toda autoridade me foi dada nos céus e na terra, portanto, ide. Então, pregar o evangelho para todas as nações. Mateus 28. Começando em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Atos 1:8. Então, essa pregação do evangelho e o fato de as portas do inferno não prevalecerem contra a igreja, conforme Mateus 16, é essa limitação de Satanás que está simbolizada no Apocalipse como uma prisão de 1000 anos. Para não enganar as nações, para o evangelho ser pregado, para as pessoas se converterem. Essa é a interpretação milenista. Então essa figura de prender Satanás já foi usada por Jesus, inclusive, né? Não sei se vocês... Ele não era literal, né? Vocês lembram lá em Mateus... Mateus não, em Marcos, né? Marcos 3, então, convocando-os, Jesus lhes disse, por meio de parábolas, como pode Satanás expelir a Satanás? Aí ele fala, um reino dividido, etc. No final ele fala, ninguém pode entrar na casa do valente para roubar os bens sem primeiro amarrá-lo, e só então saqueará a casa. Então, o seu poder sobre os demônios é descrito com esse ato de amarrar os demônios. Então, é uma linguagem que já foi usada no Novo Testamento. E não era um amarrar literal, não era uma corda literal, nem nada disso. Não era um valente literal, né? Era um espírito imundo. Então, a figura de linguagem já foi usada por Jesus Cristo. Então, o amilenismo não está inventando nada. Ele só está usando em Apocalipse, um texto altamente simbólico, a mesma interpretação que se dá aqui para Marcos 3. O valente preso. Satanás preso. Amarrar no texto aqui é prender, a mesma palavra usada em Apocalipse, exatamente a mesma palavra. E lá em Mateus, lá em Marcos, ninguém fala que ele está preso literalmente por uma corda. É uma figura de linguagem. Aqui em Apocalipse, a mesma palavra é a mesma figura de linguagem. Essa é a visão milenista. E o Novo Testamento usa uma linguagem muito mais forte do que prender para descrever a restrição do poder satânico. Muito mais forte em muitos outros textos. Olha só. Em Lucas 10, o Senhor Jesus fala o seguinte, depois que os discípulos voltaram entusiasmadíssimos com o poder que eles receberam do Senhor Jesus Cristo, dizendo, Senhor, os próprios demônios se nos submetem pelo teu nome. Eles estavam maravilhados de eles estarem conseguindo dominar demônios. E Jesus disse para eles, eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago. A figura de linguagem para descrever a impotência de Satanás diante do poder que ele tinha, que ele conferiu, que ele concedeu para os seus discípulos. Então, cair como um relâmpago é uma figura de linguagem bem mais forte do que prender, né? Ele desmoronou do céu, caiu, né? Derrotado. Em João 12, 27, o Senhor fala o seguinte, chegou o momento, 27 a 32, né? Não vou ler o texto todo, mas verso 31. Chegou o momento de ser julgado esse mundo, e agora o seu príncipe será expulso. Olha a figura de linguagem que Jesus está usando aqui. Chegou a hora de Satanás ser expulso. Ou seja, na cruz, na expiação, Satanás vai ser expulso. Não vai ter mais nenhuma autoridade sobre quem recebe a pregação do Evangelho. Então são figuras de linguagem. Expulsar é muito mais forte do que prender. Olha Colossenses 2,15. Despojando
os principados e as potestades. Despojar é uma linguagem bélica usada para inimigos que estão absolutamente subjugados. É uma linguagem, uma figura de linguagem muito mais forte do que prender. E é usada por Paulo, né, no Novo Testamento, em relação ao poder do Senhor Jesus Cristo e da igreja, progredindo vitoriosamente sobre as hostes espirituais do mal. Exposição pública ao desprezo, triunfo na cruz, é uma linguagem muito mais forte do que prender, usada em Apocalipse. Uma humilhação, né? É como a gente fala, né, quando a Ponte ganha do Guarani, a Ponte Preta arrasou o Guarani, né? A Ponte Preta anulou o Guarani, né? Faz tempo que isso não acontece. Aliás, agora dizem que tem um patrocinador novo, né, para os dois times, né, na Série C, a C e C. Né? E Hebreus, olha só, Hebreus 2,14 usa uma linguagem simbólica muito mais forte ainda. Olha só, Hebreus 2,14. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele igualmente participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte. A figura de linguagem que Jesus está usando, né, através da inspiração do autor aos Hebreus, é que o que tinha poder da morte, Satanás, está destruído. A Ponte Preta destruiu o Guarani. É uma figura de linguagem mais forte do que prender. Então, na interpretação milenista, o prender é isso, é restringir a sua capacidade de enganação na era da igreja, para que o evangelho avance, pessoas se convertam, a igreja proclama, o Espírito convence, a pessoa sai do império das trevas e é transportada para o reino de Deus. Essa é a prisão de Satanás simbólica, nesse texto tão simbólico, e essa visão, essa interpretação é suportada por todos esses textos não simbólicos que usam uma linguagem simbólica para descrever a derrota de Satanás, que já está acontecendo aqui agora. Aí o texto fala que é necessário que ele seja solto pouco tempo. Vocês lembram, né, que a gente falou que haverá uma época da morte da igreja. Das duas testemunhas, lembra? As duas testemunhas vão morrer, simbolizando que o evangelho vai perder a sua eficácia, a igreja vai parar de evangelizar, a igreja vai se deteriorar a ponto do evangelho não ser mais pregado como Deus quer, e nesse ponto da história, Satanás está solto. O evangelho perde relevância, a influência de Satanás aumenta. Então é a época da perda da relevância da igreja, que nós já vimos lá em Apocalipse 11, quando a pregação do evangelho estiver comprometida, o poder enganador do inimigo deixa de ser contido pela pregação da verdade. A verdade para de ser pregada, o poder de enganação do inimigo aumenta. Ele é solto. Ele volta a enganar. Nem vou perguntar se tem dúvida. Se tiver dúvida no intervalo, eu estou à disposição aqui, tá bom? Então, mas essa é a interpretação milenista. Ela não é forçada, ela usa uma figura de linguagem num texto que é altamente simbólico, e como nós vimos, textos não simbólicos usam figuras de linguagem muito mais intensas do que a intensidade do Apocalipse, capítulo 20, onde Satanás está preso. Destruído, humilhado, despojado, amarrado, e assim por diante. Então, a quinta visão trata então da derrota de Satanás e da vitória da igreja. Aí ele vê tronos, e nesses sentaram-se aqueles aos quais foi dada autoridade para julgar. Então, é o assassinato dos mártires que vai trazer juízo para os seus algozes. Ele vê as almas dos decapitados, que é um símbolo para os mártires que perderam sua vida, né? Obviamente,
nem todos os mártires foram decapitados, aliás, decapitação foi a minoria do caso dos mártires. Os mártires morreram de outras formas, né? Queimados, crucificados, ao fio da espada, assassinados e assim por diante. Mas a figura de linguagem escolhida aqui é a da alma dos decapitados, né? Os que perderam a sua vida por conta da perseguição que receberam por causa do Senhor Jesus Cristo. Então, repare que João vê as almas dos decapitados, né, e não os corpos dos decapitados. Né? Isso é importante porque, na sequência, é dito que ele vê também tantos quantos não adoram a besta. Da forma como está traduzido, nas traduções em português que eu consultei, parece que ele está fazendo referência ao mesmo grupo que ele mencionou anteriormente. Né? Vi as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta. Então parece que esses tantos quantos não adoraram a besta foram os decapitados por causa do Senhor Jesus Cristo, mas não é. Então, no grego é um outro grupo. E tantos quantos, então, além dos mártires, ele vê outros, né, que não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem. Então são os mártires e são aqueles todos que já morreram e já estão com Cristo. Então, literalmente, e quem não adorou a besta. Além dos mártires, João viu também todo aquele que não pertence à besta. Eles não adoraram, não receberam a marca da besta, nós já vimos isso, né? Todos os crentes que já estão no céu, já estão com Jesus, viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Então, que reinado é esse? É o reinado celestial dos crentes que partiram e estão com Cristo. Eles estão lá no céu, sentados nesses tronos, junto com os outros mártires, reinando lá do céu, como nós, igreja, que estamos vivos aqui, estamos reinando com Cristo aqui na terra. Assim que a gente, brevemente, nosso reinado aqui é pequenininho. Assim que a gente morrer, a gente volta lá para o céu e passa a reinar do céu com Cristo. Então, esse reinado de 1000 anos aqui é daqueles que já estão com Jesus lá no céu. É o reinado celestial dos crentes que partiram e estão com Cristo. É a alma de todo crente que parte. E repare que é a alma porque eles ainda não receberam os corpos glorificados, né? A recepção do corpo glorificado é um outro evento futuro. Quem está com Cristo agora ainda não está com o corpo glorificado. O corpo glorificado só vai ser concedido para o desfrute do estado eterno. Então há um ambiente provisório, que é o céu, de desfrute da presença do Senhor Jesus Cristo, de reinado com Ele, né, nos tronos celestiais, assim como há um ambiente provisório de condenação, que é o Hades, que é o inferno, para onde a alma de quem morre sem Cristo vai, e já fica em tormento aqui e agora. Né? Você vê na parábola do rico e do Lázaro, isso é muito claro, né? O rico já está em tormento e o Lázaro já está no seio de Abraão. Né? Agora, futuramente haverá o estabelecimento do estado eterno definitivo de condenação, que é o lago de fogo, onde o inferno vai ser jogado para dentro do lago de fogo, e vai ter um ambiente definitivo e eterno de desfrute da salvação, que é a Nova Jerusalém. E aí, para a gente habitar na Nova Jerusalém, a gente vai receber, então, os corpos ressuscitados, a segunda ressurreição. A gente vai ver na sequência aqui. A primeira ressurreição é essa ressurreição de quem parte está com Cristo. Fala. Eu vou falar. Então, o que significa esse restantes dos mortos? Olha aí, né? É o próximo slide. Então, primeiro, é uma evidência que o texto trata somente de quem já morreu. Os que estão mortos estão assentados com Cristo nos tronos celestiais reinando, e o restante dos mortos, os que já morreram e não estão com Cristo assentado nos tronos celestiais. Hã? Então, os restantes são os descrentes que não vivem e nem reinam com Cristo. Os restantes dos mortos não reviveram até que se completasse os 1000 anos. Essa é a primeira ressurreição. Então, a primeira ressurreição é para os salvos que vão para Cristo. Os outros mortos que não vão para Cristo não fazem parte da primeira ressurreição. A primeira ressurreição, então, o que significa a primeira ressurreição? A primeira ressurreição, quando um crente termina a sua jornada terrena e morre, sua alma já passa a reinar com Cristo no céu. Essa é a primeira ressurreição.
O restante dos mortos não fazem parte dessa primeira ressurreição, que é o restante dos perdidos. Tá? Então há, portanto, uma segunda ressurreição implícita, né, não é explícita no Apocalipse, que se refere ao recebimento futuro dos corpos glorificados. Né? Isso a gente vê em vários textos do Novo Testamento. Né? O Senhor Jesus que inspirou Paulo, né? Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Quem estiver lá nos tronos celestiais com Cristo já vão receber os seus corpos glorificados primeiro. Depois nós, os vivos, que não vão passar pela morte, a igreja viva na volta de Cristo, seremos arrebatados juntamente com eles entre as nuvens para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor, com os corpos glorificados, com a segunda ressurreição. Paulo repete isso em 1 Coríntios 15, no momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Quem estiver morto, ressuscita, os que estão lá no céu, nos tronos celestiais, em espírito, as almas estão lá, eles vão ressuscitar, vão ganhar um corpo glorificado, e nós, com esse corpo, seremos transformados. A gente não vai passar pela morte, a gente já recebe o corpo glorificado para o estado eterno. Claro? Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Então, feliz, separado, todo aquele que tem a primeira ressurreição garantida. Todos os crentes. Todos os crentes, quando morrem, passam por essa figura de linguagem aqui, primeira ressurreição, que eles já estão com Cristo reinando nos tronos celestiais. Né? Então não há um estado de dormência, porque há algumas linhas teológicas que falam que a pessoa quando morre fica num estado de dormência até que ele seja ressuscitado e receba o corpo glorificado. Não é o ensino do Novo Testamento. Né? Jesus, ao estar crucificado diante de um bandido lá que se converteu, o que ele fala com o bandido? Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Hoje. A alma daquele que foi crucificado junto com Jesus Cristo, que se converteu ali na cruz, estaria com Jesus na primeira ressurreição, nesses tronos celestiais, reinando com Cristo no paraíso, hoje. Então não ia entrar num estado de dormência para futuramente receber a ressurreição. A segunda ressurreição é um evento distinto da primeira. A primeira ressurreição é passar desta vida para uma vida no paraíso. Aconteceu com o ladrão na cruz. Paulo tinha esse anseio lá em Filipenses. De um e outro lado estou constrangido, tendo um desejo de partir e estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor. Então Paulo tinha esse anseio, dado ao sofrimento que ele vivia na sua vida terrena, o desejo dele era partir para estar com Cristo, para parar de sofrer aqui. Mas por causa daquela igreja e de outras igrejas, ele se submetia à vontade de Deus de não ser a hora dele partir ainda. Né? Mas, então não há um estado de dormência. O estar com Cristo é imediato à morte do crente. O crente morre e já sua alma já está com Cristo. No paraíso, sentado num trono celestial, figura de linguagem, obviamente, né? Mas desfrutando da presença gloriosa de Cristo, reinando com Cristo lá do céu. Então a segunda ressurreição será o recebimento do corpo glorificado. Então as almas estão com Cristo, essas almas vão receber corpos glorificados para desfrutarem da eternidade na Nova Jerusalém. Então, sobre eles, a segunda morte não tem autoridade. A segunda morte é a morte eterna. A primeira morte é a morte do corpo. Essa, ninguém escapa. Só vai escapar da morte do corpo quem estiver vivo na vinda de Cristo, que o corpo vai ser transformado em corpo glorificado. O resto da humanidade vai passar pela morte, mas não pela segunda morte. A segunda morte não tem poder para esses que estão com Cristo, estão garantidos. São sacerdotes de Deus, reinarão
1000 anos lá no céu com Jesus Cristo. Que é essa era da igreja, são todos os que já partiram com Cristo, estão com Cristo, o povo de Deus que já está com Cristo. Lembrando que a igreja viva, nós, reinamos com Cristo aqui na terra. A gente já viu em Apocalipse 1:6, Apocalipse 5:10, né? Ele nos fez reis e sacerdotes, ou reino e sacerdotes, em algumas traduções. Apocalipse 5:10, eles reinarão sobre a terra. Então há um reinado da igreja viva e fica viva um breve período de tempo, né? A gente dura aí 90 anos, 80, 90, 100 anos, né? Perto da eternidade isso é nada, né? Então esse período de nada é um reinado na terra com Cristo. Agora lá no céu a gente reina com Cristo até o recebimento dos corpos glorificados. Tanto tempo quanto for necessário. Esse é o significado dos 1000 anos. Né? Depois de 1000 anos, Satanás vai ser solto, período da morte da igreja, né? Onde as nações vão ser novamente enganadas pela falta de pregação do evangelho. Satanás é solto. Gog e Magog, né? É a batalha final, que é paralela à sexta taça, né? Armagedon. Então, Gog e Magog simboliza os inimigos de Deus, assim como Armagedon simboliza o local, né, dessa batalha, dessa derrota final. São símbolos, né? São símbolos que remetem à derrota, à aniquilação dos inimigos de Deus. Simbolicamente, eles sitiam o acampamento dos santos, né, e a cidade querida. Então, aparentemente, eles são vitoriosos, porque a igreja está morta, né? A igreja não está proclamando o evangelho, as 2 testemunhas morreram. Aí desce fogo do céu e os consome. Todos os descrentes que estiverem vivos serão mortos no cataclisma final. Então não tem batalha. Batalha é uma figura de linguagem, vai ter uma derrota. Uma derrota. Quem estiver vivo se opondo a Jesus Cristo vai ser aniquilado, literalmente, vai morrer com o cataclisma final. Lembrando que a igreja vai ser arrebatada antes desse cataclismo final, conforme a gente viu lá em Apocalipse 11. Né? Então a igreja não vai passar pelo cataclismo final, né? Não vai chover, né, saraivada de fogo na cabeça da igreja. A igreja já vai estar lá com Cristo arrebatada, né? E os pagãos aqui na terra vão passar pela experiência do cataclismo final, que é a destruição da terra, do mar, desse universo e assim por diante. Experiência que não vai ser nada agradável. Né? Aí, Satanás foi lançado para dentro do lago de fogo e de enxofre, o ambiente da condenação eterna, para onde já foram lançadas as forças satânicas, né? As bestas, né? A besta do mar e o falso profeta, né? Já se encontram a besta e o falso profeta. Então, as forças satânicas da perseguição anticristã e das religiões anticristãs já derrotadas, essa é a figura de linguagem, lembrando que a imoralidade anticristã e a idolatria anticristã da grande meretriz já aconteceu no capítulo 18, né? E serão atormentados de dia e de noite, uma figura de linguagem para descrever o quão terrível vai ser essa experiência de estar nesse ambiente de condenação junto com Satanás e junto com os demais perdidos, né? O Senhor Jesus fala desse ambiente como um ambiente onde haverá choro e ranger de dentes, né? Onde um verme imortal vai comer eternamente as carnes dos corpos que estiverem nesse ambiente, né? E um fogo inextinguível vai queimar as suas carnes por toda a eternidade. São figuras de linguagem para descrever o quão terrível vai ser esse ambiente do lago de fogo. Aí a sexta visão é o juízo final. O grande trono branco simboliza o dia do juízo de Deus no final dos tempos. O trono é um símbolo da autoridade de Deus, branco, símbolo da santidade, da pureza moral, do padrão moral que vai ser utilizado para dizer quem desobedeceu ou não esse padrão e, portanto, está condenado. Né? Fugiram a terra e o céu desse grande trono branco, né? E não se achou lugar, ou seja, um símbolo para descrever o quão terrível vai ser esse evento de julgamento para mandar as pessoas para o lago de fogo. A referência aos mortos grandes e pequenos, ou seja, sem distinção,
posições terrenas de autoridade ou de prosperidade econômica não farão a menor diferença, independente do prestígio, autoridade que tiveram, vão estar em pé diante do trono, réus, prestes a receber a sentença do juízo, né, e serem arrebatados para o lago de fogo. Aí é dito que se abriram os livros, obviamente não são livros literais, né, é uma figura de linguagem para descrever que todos os pecados estão devidamente registrados por Deus, eles não foram esquecidos, eles não foram apagados, né? Não é um livro literal, né? E o livro da vida, que também não é um livro literal, uma figura de linguagem que descreve que os salvos, eles são conhecidos por Deus, e esse livro já foi escrito, a gente viu, né, no Apocalipse 13:8, 17:8, lá antes da fundação do mundo, né? Aqueles cujos nomes, os adoradores da besta, eles não têm o nome, né? Aquele cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Quer dizer, não é o Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo, né? Apocalipse 17:8. Os nomes não foram escritos no livro da vida desde a fundação do mundo, né? Então, 17:8 explica o 13:8. Então, os adoradores da besta não têm os seus nomes registrados como salvos. São aqueles que pertencem a Deus, aqueles que foram eleitos em Cristo, aqueles cuja, pela presciência de Deus, já são conhecidos por toda a eternidade e serão salvos pelo critério que Deus estabeleceu para salvar a humanidade: fé na obra expiatória do Senhor Jesus Cristo realizada na cruz. Aí os mortos foram julgados no trono branco, os ímpios, né, que foram mortos. Lembra que aqui não vai estar mais ninguém vivo na terra, o cataclisma já aconteceu, né? Então, os que estão lá no Hades e os que morreram durante o cataclisma, Deus matou todos eles estão lá diante do trono branco, eles vão ser julgados segundo as suas obras nos livros. Então, conforme todo o registro que Deus tem de tudo que eles fizeram e que viola os mandamentos e a moralidade de Deus. Então, a ressurreição dos ímpios, né? O mar, aqueles que pereceram no mar, ou que morreram afogados, né? Que perderam suas vidas no mar, o além, o Hades, né? Aqueles que foram enterrados, que estão nas profundezas da terra, e o termo Hades, além de profundezas da terra, também significa o inferno, é a palavra que é usada no Novo Testamento para inferno, né? E a morte, todos os mortos, né? Então, seja quem pereceu no mar, seja quem pereceu na terra, todos os mortos vão estar lá em pé, diante do trono branco, vão ser julgados um por um, ou seja, cada um vai ser responsabilizado individualmente pelos seus próprios pecados, uma vez que eles não creram que Jesus morreu por eles na cruz, seus pecados não foram perdoados, porque quem não crê já está julgado, né? Palavra do Senhor Jesus Cristo em João 3,18. Vão ser julgados segundo as suas obras. Então, as obras elas podem ser boas ou podem ser más. As boas obras não levam à salvação. Isso é um ensino muito claro do Novo Testamento. Efésios 2. Pela graça sois salvos, mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Nós fomos feitos para as boas obras, mas nós somos salvos por causa de boas obras. Então, as boas obras não levam à salvação, mas as más obras levam à condenação. Colossenses 1, 21. Oi? 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 Do descrentes, né? Quem nele... Jesus disse isso, né? Quem nele crê não é julgado, quem não crê já está julgado, né? Porque não crê. Não, eu entendo o que você está falando. De fato, há essa discordância entre os teólogos, né? Que o grande pecado que leva a pessoa no inferno não são as suas obras, mas o fato de não terem Cristo. Mas não é o que Apocalipse está falando. Cada um vai ser julgado segundo as suas obras. Não. É a mesma coisa, né? Na visão nossa aqui, más obras são os pecados, tá? Mas tem essa visão que as más obras, a humanidade toda estão perdoadas e a pessoa só não é salva porque não creu em Cristo. Tem essa
esse ensino teológico em vários livros de teologia, mas me parece que, à luz do que o próprio Apocalipse ensina, cada um vai ser julgado segundo o que fez, né? Segundo o que fez. E as más obras são sinônimos de pecados, né? Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Então não haverá mais morte, é a era da consumação da vida eterna, e não haverá mais o Hades, o inferno, o ambiente provisório de condenação. Se alguém não for achado inscrito no livro da vida, os salvos, eleitos, conhecidos por Deus antes da fundação do mundo, vai ser lançado então para dentro do lago de fogo, para esse ambiente terrível e definitivo de condenação eterna. Eu citei aqui, né, o verme imortal e o fogo inextinguível impondo sofrimento. Aí a sétima visão é o estado eterno da igreja. Vi novo céu e nova terra, ou seja, uma nova criação. Porque o primeiro céu, o universo, e a primeira terra, o nosso planeta, não existirão mais. Eles serão, né, na linguagem de Pedro, eles se desfarão abrasados, né? Os céus passarão com um estrepioso estrondo e os elementos se desfarão abrasados. A linguagem simples, né, usada no Novo Testamento para descrever esse grande cataclisma que vai acontecer nesta criação. Essa criação vai deixar de existir. Então haverá novos céus e nova terra, e haverá uma nova Jerusalém. Obviamente é um símbolo para esse ambiente eterno de comunhão do Cordeiro com a sua esposa, que é a igreja. O tabernáculo de Deus com os homens, né, esse ambiente eterno de habitação e adoração do povo de Deus, é isso que o tabernáculo remete, né, a ideia de adoração de Deus. Nesse ambiente não haverá tristeza, todos serão imortais, não haverá nenhuma espécie de sofrimento físico ou emocional. E aquele que está sentado no trono, o Deus que outrora estava irado com o pecado, agora está em paz com o seu povo. Então, é dito para João escrever essas palavras, tal como reveladas, né, que procede do Pai, através do Filho, por meio do anjo. Palavras confiáveis, porque a fonte é confiável. Tudo está feito. Então, tudo que foi estipulado para acontecer, a visão da consumação de tudo que está descrito aqui no Apocalipse. Né? De novo, Deus é exaltado, né? O alfa, o ômega, o princípio e o fim, a mesma descrição do Pai ali, em Apocalipse 1:8, e a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. Né? Toda a sede de Deus será plena e graciosamente saciada lá no céu, na Nova Jerusalém, para sempre. O vencedor, aquele que vence porque Jesus compartilha a sua vitória com ele, né? Feito vitorioso pelo grande vencedor que é o Senhor Jesus Cristo, herdará todas as coisas, vai desfrutar dessa herança incorruptível prometida, né? Textos como 1 Pedro 1. Quanto, porém, aos pecadores, né? E ele cita aqui os pecadores e os seus pecados, os covardes, os incrédulos, os abomináveis, os assassinos, os impuros, etc., que não tiveram seus pecados efetivamente perdoados. Então, esses pecados que não foram perdoados vão ser punidos no lago de fogo. É o ambiente de condenação. Eu vou citar só, né, as 7 revelações finais para acabar o nosso curso. Então, acabou aqui as 7 visões, né, até a consumação final, e tem um epílogo de Apocalipse 21:9 até 22:1, que fala da Nova Jerusalém, descreve a Nova Jerusalém em detalhes, né, que fala de como é que vai ser a vida na Nova Jerusalém, dos versos 1 a 5. Um déjà vu, né, a mesma atitude equivocada de João tentando adorar um anjo, ele tenta novamente adorar o anjo aqui, né, no texto de Apocalipse 22, de 6 a 9, o anjo, para, eu sou um servo como você não tem que me adorar, você tem que adorar a Deus, né? Várias verdades são reforçadas na 4ª revelação final. Afirma que o tempo está próximo, continua injusto a praticar sua injustiça, que Jesus vem sem demora,
com ele está o galardão para as boas obras, assim como está o lago de fogo para as más obras. Aí na quinta revelação é um estímulo ao anúncio incessante da salvação em Cristo, né? Deixa eu te mostrar isso aqui. O Espírito e a noiva dizem vem, o chamado para a salvação do Espírito Santo e dos salvos que o Espírito Santo habita. Aquele que ouve, diga vem, ou seja, quem ouve, quem atende o chamado e se converte agora passa a proclamar, venha. Né? Todos os que ouviram o chamado se tornaram salvos, também chamam os outros. Aquele que tem sede, venha e receba de graça a água da vida. Né? Os que precisam de água, venham. Todos os sedentos, venham. Então, é o anúncio do Evangelho. A água da vida está sempre disponível a todos os inimigos de Deus. Esse é o nosso Deus, né? A sexta revelação, Jesus faz uma advertência final sobre subtração ou adição às coisas que ele revelou. Né? Quem fizer isso vai arcar com as consequências. E a sétima revelação final, a promessa final de Cristo, aquele que dá testemunha dessas coisas, certamente venho sem demora. O apóstolo fala, vem Senhor Jesus, e a graça de Jesus seja com todos. Ufa, amém. Terminei. 1 minuto de atraso, mas terminei. Eu vou deixar os detalhes das 7 últimas revelações na apostila para vocês consultarem posteriormente. Infelizmente não tivemos tempo de vê-los em detalhes, né? Mas a proposta do curso, tratar de 22 capítulos em 8 aulas, é uma tarefa extremamente desafiadora, mas creio que cumpri com meus objetivos. Vamos orar, quem tiver ainda alguma dúvida, estou à disposição aqui. Senhor amado, muito obrigado por esse tempo, muito obrigado pelas verdades tão significativas que estivemos expostos quando estudamos aqui o Apocalipse, que todos nós possamos desfrutar das bem-aventuranças que o Senhor anunciou, aqueles que ouvem as profecias desse livro, e que através delas o Senhor nos fortaleça a fé, a esperança e as nossas vidas, que sejamos diligentes em obedecê-lo, em proclamá-lo e honrá-lo, vivendo de modo digno do Senhor. É a nossa oração no nome precioso de Jesus. Amém.